chegaram, as angiospermas. Elas chegaram, Chuchu, com tudo, porque olha, angiosperma é o que mais tem de planta nesse planeta. Qual seria o segredo do sucesso delas? Não sei ainda, mas estou vendo que o pau-brasil, que dá nome ao meu país, história, né, gente? Você já ouviu falar? É uma angiosperma. Então tá aí, o nome do Brasil se deve à angiosperma conhecida popularmente como pau-brasil, que aliás, Chuchu, nossa senhora, foi detonado. Restam alguns paus Brasils, inventei aí o plural agora, por aí, na nossa Mata Atlântica. Mas caramba, muitos viraram o quê? Móveis lá na Europa, não é verdade? Então, no século XVI, era conhecida então essa árvore aí pelos índios tupis, que aqui habitavam, Ibirapitanga. A árvore para eles era a árvore de Ibirapitanga. É uma árvore, então, gente, que pode alcançar aí até 15 metros, possui galhos com espinhos e que foi demasiadamente explorada quando da descoberta, portanto, do Brasil. O pessoal levou madeira pra caramba embora aqui para a Europa. E também para pegar esse tipo de tinta, né? Uma resina que eles usavam para tingir lá os tecidos e que vem também extraída dessa mesma árvore. Uma atualidade, Chuchu, olha essa notícia que interessante. Para você sobre o pau-brasil, aliás, parece, né, cara? Parece sangue, tão vermelhão que é. O pau-brasil ganha novo nome científico. Que parada é essa, gente? Tá aqui, ó, 2016, não deixa de ser atualidade, tá, gente? Isso aí na história da ciência é hoje de manhã. Então, o que acontece? Nós fomos pesquisando e nós descobrimos que, na verdade, ele não fazia parte de um grupo vegetal que a gente achava que ele fazia. Mas como que vocês descobriram isso, vocês cientistas? Olha essa tela, Chuchu, fazendo análise do quê? De DNA. Olha que interessante. Olha como só a aparência engana. Você acha que a planta ou o animal faz parte do grupo X só pela aparência. Cuidado, as aparências enganam mesmo. Fazendo análise taxonômica aí dele, através de DNA, a gente viu que ele tinha que mudar de nome científico. Então, se você encontrar algo a respeito, você já sabe. Olha o que o vestibular pode. Bom dia, Ana Clara. Olha o que o vestibular pode fazer, Chuchu. Pode pegar essa notícia aqui de mudança de nome científico, certo? Que é coisa rara de acontecer. Nome científico é universal e vale para sempre, a não ser que aconteça uma parada dessa, atualizando. Você viu só? Mas é raro, mas acontece. Aí eles podem fazer uma perguntinha não só sobre, por falar nisso, como se escreve mesmo o nome científico? Volta lá naquela tela. A Érica colocou aqui, ó, quando é digitado, colocou em itálico, tá vendo só? Mas poderia ser negrito, pau-brasília equinata, pau-brasília é o gênero, pau-brasília equinata, as duas palavras juntas, corresponde ao que mesmo? A espécie dessa árvore aqui, que é o pau-brasil, certo? O epíteto específico, isso aqui é uma revisão de flash de nomes científicos, epíteto específico equinata, mas a espécie é pau-brasília equinata. Para você se ligar, como que você tem que se preparar para o vestibular? Nós fazemos atualmente questões interdisciplinar e não só buscando, cara, matemática com biologia na mesma questão, com química, mas dentro daquela matéria biologia, por exemplo, vai puxar um monte de aula na tua cabeça de série, primeiro ano, segundo ano, diferentes. Então, quando que vocês aprenderam o nome científico? Foi esse ano ou ano passado, sabe? O que tinha No de diferente primeiro bimestre desse ano com o desse Caio. ano. Então, Chuchu, então, ó, dá para fazer. Olha que questão maravilhosa. Pega essa notícia aí da mudança do nome científico, faz uma pergunta sobre nome científico que tem regra, você sabe, para escrever como é que é. Já pergunta, olha, por falar nisso, ele é angiosperma. Me dê características de angiosperma, ou aí já puxa para a história aqui, século XVI. Gente, é assim que está acontecendo. Isso foi um alerta, mas você já percebeu, é tendência dos vestibulares isso, tá? O que tinha de diferente no DNA para mudar o nome? Não, a gente não é que tinha de diferente, o DNA sempre esteve lá, a gente não tinha analisado, não tinha técnica para isso até então. Biotecnologia chegou com tudo, e aí a gente conseguiu analisar o DNA dele e viu que comparando o DNA dele com o DNA de outros grupos vegetais que a gente achava que ele fazia parte, a diferença na sequência de bases nitrogenadas, por exemplo, análise de DNA, tá, Chuchu? Simbora? Bom, agora sim, gente, dado esse alerta,
Começou agora praticamente só a nossa aula, tá? Qual é a importância das angiospermas? Só de eu ter falado que a gente explorou pra caramba o pau-brasil levando para a Europa, você sabe que é muito útil para a nossa vida, mas cuidado que você vai usando e acaba, hein? Então, peraí. Eu posso ter angiospermas aplicadas industrialmente, como na extração aí, no caso da cana-de-açúcar, Chuchu, olha que bonitinha. Só aqui já é um belo exemplo da importância das angiospermas para a humanidade. Chuchu, cana-de-açúcar, precisa falar mais nada, né? É óleo, é açúcar mesmo que a gente extrai. A própria indústria madeireira já citada hoje, né, desde sempre usando aí as angiospermas, as grandes árvores são angiospermas, tá, Chuchu? Você vai lá hoje em dia e tem catálogo, né? Você quer qual madeira? Ó, tem roxa, tem mais branquinha, tem cerejeira, tem embuia. Só que o problema, gente, é você ir usando, são úteis, são importantes. Estou aqui no planeta para usar, eu sou ser vivo. Só que como? Racionalmente, certo? Ou depredando, assim, pegando tudo para o seu bel prazer com uma velocidade gigante e não dá tempo de repor. Uma hora acaba, Chuchu. Indústria têxtil, então tem que ter sustentabilidade aí no seu projeto, certo? Indústria têxtil, imagine para pano. Desde quando você usa pano, ser humano? Ser humano na história, sabe? Então tá lá, ó, indústria farmacêutica, ó, seja farmacológica, se preferir farmacêutica, importância médica das angiospermas. Quantos chás você já tomou como remédio mesmo, né? Então, não só um chazinho aí, gostosinho para meu café da manhã acontecer, não, como remédio mesmo, né? Então, tá aqui, ó, camomila, menta, erva cidreira, além de substâncias que eu faço uso lá de angiospermas, que eu uso na medicina pra caramba, como da papoula, você extrai anestésico, anestesia, Chuchu. Então, na indústria farmacológica, as angiospermas, meu Deus, estão muito inseridas, né? Olha a importância desse grupo vegetal. Eu não vou nem falar, não vou falar da importância na alimentação, porque é óbvio demais. Que seja para ornamentação, para ficar bonita. Ah, vou pôr aqui a decoração. Aí você vai lá, pega o quê? Flor. E da flor? Angiosperma. Não é mesmo? Isso é importante sim para a humanidade, certo? Ornamentação. Bem-estar. A gente se sente bem. Mas você está arrancando ela da natureza. Então, precisa ver direito como você vai fazer isso. Própria alimentação, né, Chuchu? Porque, ó, tudo que está aqui na tela é angiosperma, de raiz, caule, folha, fruto. Então, nós temos que ficar um bom tempo nesse grupo, dada não só a importância deles, mas a diversidade, né, desses seres aí inseridos nas angiospermas. Então, simbora, ó. Eu vou voltar rapidinho, só para você que não anotou ou não printou, Chuchu, ó, vou voltar primeiro nessa tela. Importância das angiospermas para a humanidade. Então, só aqui dá para fazer muita anotação, aplicação industrial, como produção de açúcar, combustível, certo? Energia, indústria madeireira para fazer abrigo, móveis, para o bem-estar, né, Chuchu? Indústria têxtil, indústria farmacológica. Printou, Chuchu? Foi? Porque é importante, tá? Outra coisa, na ornamentação, na alimentação, participa da nossa vida o tempo todo. Eu, por exemplo, agora, ó, vou bater aqui. Eu tô trabalhando em cima de uma árvore, cara. Tá escutando? Isso aqui é madeira, fi. Do meu lado, ó, aqui atrás tem madeira. Meu lápis aqui, ó. Tá vendo? Então, vou extrair celulose. Então, as plantas são, ó, estão o tempo... A gente acha que é só na alimentação, misericórdia. A história também é importante copiar, Chuchu? Ah, eu acho, por conta da interdisciplinaridade. Ó, vamos colocar aqui. Dá um print aí. Copiar não, né, Chuchu? Dá um print que... Ah, não, aqui é a parte da... dá print em tudo, Chuchu. Depois você pausa essa aulinha, lembra? Ó, mas acho que a história que você estava falando é essa primeira telinha que fala do século XVI, né? Bom, gente, simbora. Vamos lá, que agora sim sabemos, estamos convencidos da importância desse grupo vegetal. Não que os outros não sejam, misericórdia, você entendeu, né? Olha aqui, atualidade! Atualidade!
Vocês estão ligados no canabidiol da maconha, gente? Tá super em alta falar disso. Eu tenho certeza que vão falar disso no vestibular esse ano. Sabe por quê? Porque você tem que pesquisar e entender o que eu coloquei de vermelho. Deixa eu tirar isso daqui da sua frente para você printar direito isso aqui, gente. Ó, pronto. Oxe, piorou muito. Peraí. Ah, tá aí. Não tá atrapalhando. Vai. Dica: pesquise e entenda as últimas resoluções da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre cannabis medicinal. Sim, a cannabis, a planta conhecida aí como maconha, ela é angiosperma e ela tem, sim, muita utilidade na medicina. Então, a gente não está falando do uso recreativo, a gente está falando do uso medicinal. E saiu uma novíssima, fresquinha, sinto o cheiro de tipo pão de queijo fresquinho, essa nova resolução do Brasil, isso é teu país. Ô, gente, você não está enxergando a data? Você me desculpe, deixa eu colocar aqui, ó, 12/5/2020. 5! Eu estou no mês 6. É muito fresquinha aqui, ó, a notícia para você pesquisar sobre a nova resolução. Calma aí, gente, liberou? Posso usar ali na rua? Vou fumar um baseado? Não entendeu nada. Não, é para uso medicinal. Aí tem que pedir para o médico a prescrição. Aplicação para problemas neurológicos, Chuchu. Eficiente pra caramba o tratamento. Tem muita criança fazendo uso aí, melhorando de convulsões, etc. Só que antigamente os pais precisavam pedir autorização para importar a substância. Era uma burocracia, demorava meses. Agora, Chuchu, agora, veja, fitofármaco derivado da maconha pode ter diversas aplicações terapêuticas e o produto foi criado em parceria aqui agora no Brasil. Você não precisa mais importar por conta da Anvisa ter autorizado. E isso está muito fresco. É atualidade. Pode falar, por favor. Eu conheço uma menina, assim, conheço não, né? Vi na internet. Certo. Que ela chegava a ter 3, 4 crises de convulsão por dia. E ela conseguiu ficar, ela começou a usar, né? Daí ela já, tipo, tinha toda aquela burocracia de tentar importar e tudo mais, só que agora ficou mais fácil, né? Exato. Daí ela fica 2 meses sem ter uma convulsão. É disso que eu tô falando, Ana. É isso, Ana Lu. Então, veja, esse alerta aqui que eu tô dando é que vocês, é coisa que, nem era para eu estar perdendo tanto tempo assim, né? Mas eu faço questão, porque vocês serão cobrados disso, atualidade que chama, no vestibular. Então, você tem que ir lá buscar vídeos a respeito disso, o que é essa última resolução que ela fala. Será que é só eu chegar no médico e falar, tenho convulsão, me vê canabidiol, uma receita, pronto, acabou? Não sei, vai lá olhar, tem umas regrinhas mesmo assim. Mas que tá mais fácil, graças a Deus, tá, certo? Pronto, agora sim, angiospermas. Eu já tô vendo aí ampliado 1.500 vezes. Quem? O coronavírus, não parece? Não, tudo é coronavírus agora? Eu sei que parece, mas não, isso é pólen. Olha que bonitinho, Chuchu, os pólens que vêm lá das flores para a polinização. Você viu que o pólen chegou aí na evolução das plantas aula passada, nos pinheiros, nas pinhas, mas hoje eles estão saindo das flores, certo? E quando você percebe maiorzinho aqui agora ampliado, você vê que eles podem ser dispersos dessa vez também por animais, eles podem grudar, não necessariamente somente ser levado pelo vento, eles podem se fixar facilmente em animais, e o animalzinho começa a transportar pólen por aí, o que é ótimo para dispersar as plantas angiospermas, que nos dão o que a partir das flores? Olha aí, comida. Sim, quando você come uma abobrinha, volta uns dias atrás no tempo, essa abobrinha era uma parte de uma flor, que eu quero conhecer hoje melhor. Então, qual é a nossa sequência de aulas, Chuchu? Aliás, Chuchu era flor antes de ser Chuchu, não é isso? Uhum. Então, você tem que estudar com a tia Érica a partir de agorinha, ó. Qual é a estrutura, as partes de uma flor? Adianto que são folhas modificadas. Pétala é folha modificada em pétala. Sépala, também. Ixi, mas não sei o que é pétala, o que é sépala, vou te ensinar. Peças florais, hoje ainda, são folhas modificadas na evolução
das plantas. E aí, com o processo de polinização, que você também vai estudar comigo, certo? Transporte do pólen, vem depois a fecundação. E depois da poli e fecundação, se Deus quiser, acontece isso. Por que se Deus quiser? Porque aí eu vou ter um fruto no lugar dessa flor. Eu mostrei, e é comida, não só para mim, ser humano, mas para cadeias alimentares do meio ambiente, do mundo todo, cara. Imagina a quantidade de seres que dependem de comida, né, cara? A gente pensa só na gente, tá falando de planeta Terra todo, tô falando de seres vivos todos, na natureza, certo? Olha a importância desse processo. Então, para começo de papo, vamos analisar a flor, que depois vai virar fruto? Nas próximas aulas eu analiso os frutos, tá? Que tipos de fruto que tem? Não sei. Eu só sei que eles vêm das flores e eu quero conhecer melhor as flores. Bora? Agora já vai começar a época de jabuticaba, né, Érica? É, eu amo. Nossa É que a minha Senhora. tia, ela tem um pé, daí da eu florzinha. vi lotado de Lotado. flor. É uma flor branquinha, não é? E aí, tá olha o pé que louco. inteiro branco. Ai, gente, eu faço questão de relembrar uma coisa que eu sei que eu já falei, mas é tão importante pra gente, não só para mim, eu lembrar disso. O quê? A minha vida. Nossa, vai falar da sua vida? Vou. Quando eu era pequena e o meu pai tinha chacrinha, né? E ele me mostrou um pezinho de limão, né? Eu era bem pequena, sei lá quantos anos. Ele me mostrou um pezinho de limão cheio de florzinha, umas florzinha branca, sabe? E aí, cara, ele apontou para as florzinhas e falou assim para mim: Olha isso, seu Edson. Ô, Érica, oi. Tá vendo essas florzinhas aqui? Não era assim, né? Não era vagem, era limão, tá, Chuchu? Imagina aqui isso virando limão, essa vagem era um limão. Tá vendo aquelas florzinhas brancas? Eu falei, tô. Olha o que seu Edson falou para a tia Érica. Daqui 15 dias nós vamos voltar aqui e em cada lugarzinho que você tá vendo uma flor vai ter um limão. Foi a minha primeira grande aula de biologia e eu não estava percebendo, Chuchu. Na hora eu pensei, nossa, até parece, né? Até parece que a flor vai virar um limão. Que eu saiba, e estava errada, obviamente, tem flor, daí a flor apodrece e cai, aí aqui do lado, sei lá, tem nada a ver uma coisa com a outra, cresce o quê? Um limão, sei lá, vem flor, enfeita tudo, depois cresce um limão do lado da flor. Não, é a flor que vira o limão. Então foi minha primeira grande aula de biologia, mas eu não acreditei no meu pai, não, achei surpreendente demais a flor virar comida, sabe? Ana B, é muito emocionante contar isso para os meus alunos hoje em dia. Simbora? Então aqui, por exemplo, uma florzinha, cuja parte aqui, ó, que chama ovário, que eu vou conhecer hoje, ela vai virar essa vagem, por exemplo, de onde eu tiro o meu alimento, sementes e tudo mais. Então, daqui para cá, nós vamos entender o processo todo, ó, de flor até fruto, tá, gente? Calma, que eu já sei quais são as suas. Ah, não sei, provável a florzinha do quê? De feijão? Eu acho que não é azul, não, Chuchu. Eu já plantei feijão aqui, mas não chegou até da flor. Alguém Eu conhece? pesquisei aqui agora porque eu achei Ela é estranho, né? roxinha? E Ela é ela é roxinha? meio azul, assim, meio Meio roxa. azuladinha? Ah, que É, bonitinho. Eu nunca vi, você acredita? Que eu já plantei feijão, mas não consegui chegar até ele formar a flor, muito menos o fruto. Não foi para frente o meu pezinho de feijão aqui que eu plantei. Ô, gente, esse processo se liga aqui, ó, de lá para cá, de flor até fruto, nós vamos ver a partir de hoje, não é hoje. Calma, só começa. E eu sei que tem um monte de pergunta na sua cabeça, perguntas do tipo: ah, mas tem toda planta que dá flor vira fruto? Ah, nunca vi, sei lá, uma rosa virar fruto, por exemplo. Calma, tudo isso será explicado ao longo do nosso curso. Mas por enquanto, sim, coloca na sua cabeça que toda flor vai gerar um frutinho, ó, simples assim. Mas planeta Terra tem de tudo, né, gente? Então calma que a gente chega lá. Eu tô apagando essa rabisqueira para agora conseguir sim mostrar o que a gente quer, né? A estrutura da flor. Você vai perceber quando a gente for para uma luzinha que ela vai apresentar pétalas, sépalas, o cabinho da flor que é o pedúnculo, um lugarzinho que recebe tudo que é o receptáculo. E aí começa, gente, órgão masculino estame, órgão feminino pistilo a aparecer na explicação.
Então, são órgãos reprodutores das plantas. Ah, essa flor aí, pelo que você falou, é masculina e feminina. Toda flor é masculina e feminina? Não, tem flor que é só masculina, só tem estame. Tem flor que é só feminina, só tem pistilo. Mas sim, tem flores hermafroditas, como as que a gente estuda pra caramba no ensino médio. Então, ali eu ampliei um pouquinho o estame para você ver que tem uma partinha lá em cima que se chama antera, um cabinho que se chama filete. Eu vou fazer tudo isso com você ainda num desenho, então relaxa, só vai curtindo, ó. Já o pistilo, que é a parte feminina, ele tem uma base que se chama ovário e uma aberturinha lá em cima para receber o pólen. Bem, ela é produzida nos ramos floríferos e todas as partes da flor, eu te disse, são folhas modificadas. Quando a gente dá um zoom para entender melhor essas partes, Chuchu, calma que eu ainda vou para uma lousinha com você, eu percebo também o seguinte, ó, que tudo isso daqui, tudo isso, é a parte feminina de uma flor, ó, o símbolo, que se chamará pistilo, é o órgão feminino. E que, como eu disse, tem uma aberturinha aqui em cima para receber o pólen, que leva o nome de estigma. Essa parte intermediária que desce aqui é o estilete, mas é mais importante de tudo você perceber que há uma base chamada ovário, que vai ser o fruto. Eu, se fosse você, nem esperava nada. Eu já falaria, já escreveria assim: olha, não posso esquecer que a região da flor, a parte feminina chamada pistilo, a parte feminina que se chama pistilo, né, Chuchu? Ela tem uma base chamada ovário, que é o futuro, vai se transformar em o ovário? Em fruto. E o óvulo lá dentro, Érica? Adivinha? Semente. Então, o que ele mais te pergunta o vestibular é isso: o ovário é o futuro fruto, e lá dentro o chamado óvulo é a futura, anota aí, semente. Como isso ocorre, eu ainda não sei, Érica explicará, mas já sei que óvulo origina semente. E se tiver mais de uma semente? Adivinha, vai ter mais de um óvulo lá dentro. Alerta máximo para início de conversa, tá, Chu? Ovário da flor se transforma em fruto. Já dentro do óvulo vai se transformar em semente. Só se acontecer o quê? Polinização e fecundação. Senão não vai ter nada. A flor apodrece e cai e você não vai ter comida nenhuma. Bom, calma que isso aqui eu também vou anotar para você na lousinha, não se desespere. Já a parte feminina, masculina, agora, ó, aqui, ó, tá vendo só? Chamada de estame, ela é um pouquinho mais simples, né? Ela tem uma protuberância aqui chamada antera, de onde sai o pólen, e um filete chamado filete. Oi? É um filetinho só aqui, ó, bem fininho, tá vendo? Estame é a parte, o órgão masculino da flor, vai se acostumando com os nomes, dotado de antera na extremidade, de onde sai o pólen. Ah, o pólen é masculino. Você já sabia que o pólen é gametófito masculino. Então, ele não ia sair do pistilo, ele vai chegar no pistilo. Ele sai do estame, mais especificamente da antera do estame, e vai lá polinizar, se Deus quiser, as partes femininas. Bom, você está só começando esse papo, por isso que eu estou falando sem muito cuidado, é só para você já ir se acostumando com alguns termos, porque na realidade, Chuchu, essas partes todas apontadas aqui, aqui, essas partes todas apontadas aqui, por exemplo, e aqui, eu vou fazer com você. Sinto necessidade. Vamos para a luzinha? Saudade, hein? De uma luzinha de verdade. Bora. Vamos, Katia Érica. Partes da flor. Você fique à vontade se você quer fazer comigo ou não, certo? Como sempre foi na nossa vida na sala de aula. Isso aqui não parece, mas é uma sala de aula. Simbora? Então vamos lá. Deixa eu só puxar isso aqui para não atrapalhar muito a gente, por favor. Opa, não é assim? Do nada eu esqueci. Ah, obrigada. Então vamos começar de baixo para cima, tá, gente? Se liga que é de baixo para cima o processo aqui. De baixo para cima. O que seria isso daqui? O cabinho da flor. Mas não estou gostando desse nome. Imagina escrever numa prova. O cabinho da flor tá estranho, tá muito simplinho. É o pedúnculo, que fixa ela no caule como um pezinho, é o pedúnculo.
Pedúnculo floral ou só pedúnculo é o famoso cabinho da flor que você nunca mais vai falar cabinho da flor. É pedúnculo floral, pessoa chique, hein? Já o receptáculo, que recebe todas as outras estruturas, é chamado de receptáculo. Ah, tá fazendo sentido, graças a Deus. Não é mesmo? Tem que saber todos esses nominhos, porque você já sabe o que vai acontecer. Vai ser assim, ó. Vem essa flechinha aqui na prova, ó. What is this? This is receptáculo, baby. Você tem que responder. What is this? This is pedúnculo. Ou se tem. Rapaz, porque depois que você sabe o nome, você começa a entender para que serve, né? Mas é algo que eu repito. Então, então você grava, Fia, não se preocupe. Receptáculo floral. Deixa eu apontar melhor para ele, ó. Pronto. É tudo isso aí, tá? Você vai perceber que tudo vai estar inserido no receptáculo. Então, ele é um receptáculo mesmo. Floral. Essa peça se chama receptáculo floral. Simbora. Agora, gente, eu vou fazer aqui, que bonitinho. Eu vou fazer de preto. Eu vou fazer as sépalas. Uma sépala, outra sépala, 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 sépala. Ai, que sépala redondinha você fez ali? Fiz. Deixa a minha sépala ali, é o modelo da minha sépala. Então, aqui, ó, eu vejo sépalas. O que é isso? Calma. Sépalas. Sabe que página você tá, Chuchu, olhando? Na 333, que página bonita. O número dela, ó, 333, certo? Então, quando você viu lá apontando para a sépala, você compara com as minhas sépalas, você percebe que elas são menores do que as pétalas. Depois que desabrochou a flor, olha as pétalas, a diferença. Como que você erra isso, Chuchu? Ó, vão puxar a flechinha? What is this? This is, agora sim, as que chamam muita atenção são maiores. As pétalas, certo, Chuchu? Pétalas. Mas para que sépalas se já tem pétalas? Qual é a diferença? É só o tamanho, craque? Não, né, gente? Ó, se liga. Sabe quando você tem um botão quando está fechado? Então, por exemplo, nessa flor aqui, vamos supor que ela fosse uma rosa, botão de rosa, ou seja, todo mundo já viu. Aí tá lá o cabinho da flor, receptáculo. Aí, geralmente, as sépalas que eu estou fazendo de preto, elas são verdes, sabe? Geralmente. E aí elas estão, quando é um botão, protegendo lá dentro. Eu mal vejo as pétalas, por exemplo, cor-de-rosa, ou vermelha, ou amarela mesmo, da minha rosa amarela. Então, quando ela é um botão, Chuchu, a sépala protege a pétala lá dentro se formando. É que depois abre, desabrocha, e aí as sépalas vão dobrando para baixo, as pétalas se sobressaem, ficam maiores para atrair algum animalzinho para polinização. Então, as sépalas, quando a flor já desabrochou e vem assim, aberta mesmo a flor no desenho, como está aqui, como está na página 333, elas são menores, as pretinhas aqui. Mas, então, elas eram maiores ali, já que as pétalas ainda estavam se formando lá dentro, protegidas pelas sépalas. Fechou? Aí, gente, é claro que se eu tenho várias sépalas, eu vou dar nome para o conjunto delas, o coletivo, né? Coletivo de sépala, não, é conjunto de sépalas. O conjunto de sépalas a gente chama de, tá lá na página 333, será que você viu? Cálice. Olha o cálice da flor, que bonito nome. O cálice da flor nada mais é do que o seu conjunto de sépalas. Já o conjunto de pétalas é conhecido como corola, certo? A corola da flor é a reunião de todas as pétalas. Então, sabendo desses nominhos, daqui a pouco eu começo a aplicá-los na explicação da importância disso tudo. Aí eu vou começar a falar assim, gente, a corola. Aí você já sabe que eu estou me referindo às pétalas, né? Já que o conjunto é denominado como corola. Sabe o que eu vou fazer? Adoro esse momento.
Eu vou mudar o fundo da minha lousa para bugar teu cérebro. Adoro bugar teu cérebro. Ai, bugou! Já não entendo mais nada. Ah, filha, só para você enxergar o amarelo melhor. Calma. Combinado? Simbora. Gente, que mais? Que mais que eu agora sim chegou onde eu queria? Agora. Por quê? Porque agora chegam os órgãos reprodutores em si. Por exemplo, nessa flor, eu já reconheço, pelos slides que eu mostrei antes, que isso aqui é a parte feminina, porque tem essa aberturinha, né? Bonita, né? O fundo preto. Pena que eu tô tremendo aqui, que eu fico nervosa para... Não é falta de prática mesmo, viu, Chuchu, nessa luzinha aqui. Então, ó, eu vou puxar. Tudo isso daqui se chama... É o órgão feminino, fem. E se chama pistilo. Ô, Érica, gente, presta atenção, pessoa que estuda, olha lá. Eu estava estudando e estava escrito carpelo. Ah, entendi. Eu vou explicar. Eu vou explicar e vou escrever uma parada aqui, ó. Peraí. É que é o seguinte, quando há um conjunto de pistilos, não é o caso. Você concorda que você está vendo um pistilo só aí? Mas eu juro que, por exemplo, flor do morango, tem mais de um pistilo. Então, quando tem conjunto, que é bem raro de aparecer lá nos exercícios, uma florzinha com vários pistilos, muito raro, mas existe, planeta Terra. E o conjunto de pistilos a gente chama aí de carpelo. Só que, desculpa, Chuchu, eu tô tentando prestar atenção no que vocês estão falando no chat, daí eu vou falando besteira, que eu não consigo fazer 7 coisas ao mesmo tempo, ainda mais numa lousa que eu não tenho prática. O conjunto se chamaria... Ginecologista não é médico e médica de mulher? Isso aí não é parte feminina? Gineceu. Então, a palavra que você vai achar lá como carpelo, que eu estava me referindo, né, Chuchu, agora sim, pode ser usado como sinônimo de pistilo, apesar de não ser de fato sinônimo. Carpelo, na real, seriam algumas dobras aqui modificadas, folhas modificadas aqui dentro, compartimentos dentro do pistilo, mas nós usamos sim como sinônimo, pistilo ou carpelo. E se houvesse um conjunto de pistilos ou carpelos? Aí eu chamaria de gineceu, mas é muito raro uma florzinha vir desenhada aí para você com de fato gineceu. Ah, mas estavam chamando tudo de gineceu, pistilo, carpelo ou gineceu. É que a gente acaba usando tudo como sinônimo mesmo. Então, para fechar essa primeira parte, para você não fazer confusão, Chuchu, alerta máximo. Nós, professores de biologia, não vamos colocar errado, nós deixamos você usar como sinônimo pistilo, carpelo ou gineceu. Olha o gineceu da flor aqui, gente. Mas o nome mais apropriado, usado corretamente, aplicado assim, de modo exato, na real é pistilo. Por isso que na apostila veio só pistilo. Tá, Chuchu? Porque carpelos, ao pé da letra, seriam algumas dobras de folhas aqui dentro, certo? Mas eu posso usar assim como sinônimo de pistilo. E gineceu, na realidade, seria um conjunto de pistilos se houvesse. Mas na prática nós acabamos usando, não está errado, Chuchu? Tudo aqui é sinônimo. Olha o pistilo, olha o carpelo, olha o gineceu dessa flor, gente, tá bom? Mas procure usar mais, e eu circulo agora, então, o termo pistilo. Estudou, achou o termo carpelo ou gineceu, você já sabe que você pode usar como sinônimo, que a gente autoriza. Simbora? Fui. Essa flor, do jeitinho que ela tá, só para ver se você tá aí, gente. Ela é masculina, feminina ou hermafrodita? Do jeito que ela está. Feminina. Aê, rapaz! Mas agora eu vou colocar a estrutura masculina para ela, digamos assim, se transformar, né? Modelinho hermafrodita, porque de fato a maior parte dos exercícios colocam essa flor aí para quê? Para te dar trabalho, né, Fio? Se fosse só feminina, ia ser mais moleza. Então, a gente quase sempre nos exercícios coloca uma flor hermafrodita, mas pode ser só masculina ou só feminina. Eu já estou vendo que tem... eu não coloquei na feminina essas flechinhas, mas depois eu coloco, tá, Chuchu? Não se preocupe. Tem aqui uma região chamada antera. Não sei você, mas eu acho que parece uma anteninha tudo isso, né? Uma anteninha, né?
de inseto, mas é só a protuberância aqui de cima que é a antera. Ela está em cima do filete, que é só um filete, graças a Deus, não está difícil. Filete. Isso aqui é L, tá? Filete. Bom, tudo isso daqui compõe o chamado estame da flor. Você sabe que, ó, esse programinha começa a me trollar. Olha o que ele está fazendo, você viu? Olha o que ele está fazendo. Ele deu pistas no filete que ele ia fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, não ri não, Mari, você já sabe que quando ele faz isso, começa a me trollar, o que eu tenho que fazer? Perder um tempinho e você ter paciência. Eu venho aqui, ele salva, viu, gente? Graças a Deus, eu saio e volto. Tecnologia dá dessas na nossa vida, vocês sabem. E isso abre mesmo o Word, vou usar bastante agora. Para de rir da minha cara, hein, Chuchu, da minha atrapalhada aqui. Cadê ela? Fiquei nervosa. Tá aqui. Ai, Chuchu, cadê? Pagou, não, calma. Tá aqui, ó, Serra Negra. Agora sim. Então, simbora, ó. O estame que eu tô fazendo ali é porque masculino você fez azul e feminino é cor de rosa ou vermelho. Nada a ver, foi coincidência, tá, gente? Estame, nada a ver. Estame é uma estrutura, então, masculina. Ó, o simbolinho ali, certo? E que sempre é um conjunto, não tem essa igual o feminino, que é mais difícil de você ver um conjunto de pistilos, é um só pistilo, né? Aqui não, aqui sempre tem conjunto. Na apostila, por exemplo, eles fizeram só 2, mas normalmente pode ser muito mais, tá? O conjunto de estames da flor é chamado de androceu. O conjunto de estames da flor é chamado de androceu da flor. Andros, masculino, androceu. Tá, gente? Androceu é o conjunto de estames. Pode ter 2 estames, como está na apostila? Estames? Pode. Pode ter muito mais? Dezenas? Pode. Sempre tem conjunto, tá, gente? Vários estames. Aqui na parte feminina, eu não apontei, mas eu vou apontar para você as partinhas também do pistilo. Mas já escreva, por favor, na sua anotação, o quê? Que o pólen, estrutura masculina, ele vem da antera do estame. Ó, gostei, hein? Da onde vem o pólen? Vem da antera do estame da flor. Beleza. Já as partinhas femininas apontadas, ó, agora sim, tem uma aberturinha que se chama estigma. Para quê? Para receber o pólen. Da mesma flor? Não, a natureza evita isso. Pode sim acontecer. A mesma flor se fecundar, mas a natureza evita. Calma. A aberturinha é chamada de estigma. Opa, estigma. Essa parte intermediária aqui, Chuchu, é o estilete da nossa estrutura feminina pistilo. É o estilete do pistilo. E muito, muito, muito importante, eu já havia dito, é você ver que a base se chama ovário. Ô, Érica, oi. Eu estava estudando, lá tinha uma flor cujo ovário não era assim, ó, inchadinho, inchado. Ele era retinho, de cima a baixo vinha o pistilo retinho e o ovário era retinho. Tudo bem, gente, mas a base que está em contato lá com o receptáculo é sempre chamada de ovário. Então, alerta máximo, nem sempre ele vem assim, dilatadinho, tá? E lá dentro, eu já havia dito, nós temos um compartimento ou vários denominados como óvulo ou óvulos, que serão as sementes, né? Óvulo não é célula aqui, não é célula, é compartimento, é lugarzinho, é compartimento. Óvulo, futura semente, tá? Tem, ó, tanto tem que eu citei a flor do morango, tem vários pistilos, então ela é a verdadeira flor com gineceu, com conjunto de pistilos, né? Uhum. A flor do morango é um exemplo. Então, gente, veja, olha o que você está reconhecendo com a tia Érica por enquanto. Nesse começo de estudo de angiospermas, você pegou uma flor clássica hermafrodita para ver suas partes, só para ir se acostumando com esses nomes. Porém, Chuchu, você ainda não reconhece alguns processos aqui que eu ainda explicarei, tá? Então, a gente está indo por partes. Érica do céu, pesquisei a flor do morango, tem muitos. Ó, só para você ter uma ideia, isso tem a ver com a aula de morango que a gente vai ter ainda, mas já que você citou, eu vou fazer rapidão para quem está meio... Olha Olha aqui.
Seria isso aqui, a flor do morango, ó. Um pistilo, outro pistilo, outro pistilo, um pistilo, é pistilo pra caraca, fi. Então, é uma florzinha que tem de verdade um gineceu, um conjunto de pistilos. Acho E que ele tem tem de o tudo. formato do morango depois. Ah, mas depois eu nem quero que você olhe, porque tem a ver com a aula de fruto. Só para você ter uma ideia, isso aí nem é fruto, é pseudo, é falso fruto. Ai, não quero falar disso agora. Volta. Então, vamos lá. Ó, quer dar um printation aí? Mas, gente, já está tudo na página 333. O que não está lá no desenho é você colocar que nós autorizamos você usar carpelo como sinônimo, apesar de não ser exatamente sinônimo. E nós também autorizamos você a chamar de gineceu, mas na real seria um conjunto de pistilos a palavra gineceu. Tá bom, Chuchu? Certo? Que mais? Ó, que não tá aí. Tá tudo que eu falei. Deixa eu ver. Deixa eu ver melhor aqui. Tá. A única coisa que também não tá aí é o conjunto de sépalas, que se chama cálice, e o conjunto de pétalas, que se chama corola. Melhor se anotar. Ou printar, dá um print aí, pode falar. Você já falou que não são todas as flores que dão uma coisa pra gente comer, né? Então, tipo, o girassol, ele não dá. Ele não. Ele Vocês não estão dá vendo minha nada cara? pra comer, né? Gente, na aula de fruto vai aparecer o girassol. Você acredita? É que eu não aguento. Eu também É não que eu queria aguento. entender o que é aquela. Porque assim, é Tá, meio reto, né? O tá, milho, o girassol. tá, fia. Ai, tô ansiosa também, sou dessas. Sou dessas. Eu não aguento. Calma, ó, só para você não boiar, isso aqui é a próxima aula, hein? Para! Mas é que você perguntou e tem muito a ver, e eu também não aguento. Cadê meu girassol? Roubaram meu girassol. Pessoa preocupada sem girassol. Aqui, ó, tudo bem, ele dá a semente de girassol, mas tem um girassol aqui, eu juro. Spoiler detected, não faz mal. Ai, meu Deus, roubaram meu gira. Ali, Aonde? passou. Aqui! Desculpa, grito mesmo. Ó, então veja, nem tudo o que parece é. Oi? Você tá vendo essa flor de girassol? Tá Uhum. vendo? Sim. Sim, mentira. Você está vendo muitas flores de girassol. Oi? Cada pontinho desse aqui é uma florzinha, é uma inflorescência, na real. O girassol, ele é um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Cada pinguinho desse. Então, o que que é? O que que são essas pétalas amarelas? Não são pétalas. Bem-vindo ao Planeta Tem de Tudo. Então, aqui em volta, engana muito, né, gente? Aqui em volta não são pétalas, são lígulas. Ai, tá. As pétalas de verdade são folhas modificadas em lígulas, mas não pétalas. É para atrair o animalzinho, essas lígulas aqui, ó, não são pétalas, são estruturas para atrair o animalzinho para as verdadeiras florzinhas que estão lá dentro, piquititicas, uma reunião delas. Então, veja, Ana Clara, você foi enganada, você não viu nada, sabe isso daqui, ó? Como que é o nome desse treco mesmo? Deu um branco aqui, Chuchu? Eu tenho uma dessa aqui em casa. Ai, meu Deus, como que chama essa flor aqui? Que não é flor? Calma aí. Não é lírio. Copo de leite, sei lá. Tem uns nomes aí, tá, Chuchu? Você não parece flor mesmo. Não, mas peraí. Mas a pessoa Mãe, estuda tanto e percebe que o que tá de vermelho aqui não é pétala. Não é pétala. Veja que também é uma estrutura que a gente chama de bráctea, uma folha modificada, colorida, para atrair o animal para as verdadeiras florzinhas que estão aqui nesse cabinho. Tá vendo esse cabinho, esse pedúnculo? Tem um monte de florzinha ali, cara. Meu Deus. Então o buraco é mais embaixo. Deixa o resto da sua pergunta, que é o fruto que vem desse girassol, aquelas que você chama de sementinhas, mas são frutos secos, lá dentro vai ter sementinha, para a próxima aula. Mas foi bom Eu só até queria você falar. entender o que eram várias coisinhas assim no meio do girassol. Então, são várias flores. Então, se liga que você tem que saber disso. Ó. O que é inflorescência? Gente, há vários tipos de inflorescência. Aqui eu estou mostrando 3 tipos de inflorescência. Mas, no geral, inflorescência é um conjunto de várias flores reunidas. Elas podem estar reunidas aqui no centro, como essas florzinhas aqui dentro do girassol. Elas podem estar num pedúnculo aqui, ó. Ou elas podem estar num cabinho mesmo, num cacho,
várias florzinhas aqui, ó, várias, e forma o que eu chamo de inflorescência, esse conjunto todo, sabe? Então, a diversidade é tão grande. Olha aqui, por exemplo. Ah, é antúrio! Lembrei, mentira, tá escrito lá. Antúrio! Estava tentando lembrar. Tanto o antúrio quanto aquela flor de Natal que o pessoal chama de bico de papagaio aqui, ó, enfeita geralmente mesa de Natal. Eles têm não pétalas vermelhas, ó, mas sim brácteas, que são folhas modificadas para atrair também o animalzinho aqui para as florzinhas lá dentro, ó. Ó, olha as florzinhas lá dentro. Agora que o antúrio ampliou na foto, você consegue ver cada pontinho desse, ó, piquititico, seria uma florzinha. E de vermelho aqui é uma folha bráctea, não é pétala. Que legal. Tá, Chuchu? É muito legal. Então, nem tudo que parece é planeta Terra. Ah, eu nem ampliei aqui o slide porque eu sei que está dando para você ver, mas eu vou voltar aqui onde eu queria. Simbora? O hibisco que todo mundo conhece, tem no quintal aí provavelmente, tem o vermelho, tem o rosa, eu tenho aqui em casa um que é amarelinho, meio laranja. Você também tem? Olha que gracinha. Eu não sei se está com flor no seu jardim de hibisco, eu acho que não, né? Não sei. Mas se tiver, você vai chegar lá hoje, olha que bonitinho. E você vai pegar e olhar com muita. Ah, tem o antúrio? Tá. Mas quem tem o hibisco vai chegar hoje e vai ver isso aqui, ó. Lá em cima, ó. O que é isso aqui? Pistilo. Só que esse modelo de pistilo, olha como ele é. Ele não tem uma abertura só um estigma. Ele tem mais. Eu não sei se são 4 mesmo, como eu estou vendo aqui, ou se são 5 na realidade, mas eu sei que tem mais de uma abertura. Então, por exemplo, ó, olha que modelinho bonito de pistilo. Ao invés de ter só uma aberturinha, então isso aqui é a parte feminina até agora que eu pistilo, né? Misericórdia. Ó, como tem que saber. Com mais de uma aberturinha, pode acontecer. E aí a base lá, embaixo, de qualquer maneira, é o ovário. O intermediário, de qualquer maneira, é o estilete. E vários estigmas, nesse caso, aberturas. Certo? Não, é esse líquido, não é mel não, uma resininha que ela produz. E aí agora, eu estou mudando de cor, presta atenção, Chuchu, ó, olha aqui na pontinha. Olha quantos estames com a pontinha amarela, a pontinha é a antera, de onde sai o pólen. Eu vou ampliar só um, ó, para você ver que ele tem o filete, né, ó, e ele tem na pontinha antera, mas eu tô vendo vários. Você viu que eles não estão aqui assim, ó, como nos desenhos clássicos? Não, eles estão presos vários pequenininhos aqui, o conjunto todo que é o androceu, né, filho, masculino, nessa partinha aqui do órgão feminino. Então, nem sempre, de uma vez por todas, é como vem nos desenhinhos da apostila, calma. Pode vir um outro modelo desenhado, mas você consegue interpretar, porque a tia Erika está treinando você. A gente que lute, né, Erika? E você lute para entender esse desenho. Com essa foto, tá bom? Gente, olha só, para a gente poder treinar bonitinho, simbora. As pétalas geralmente são coloridas e perfumadas, o que facilita a localização de um bichinho que está voando e falar, onde está? Ah, estou sentindo o cheiro, tá mais para cá, sabe? Ou então visualmente. Ah, vi, voando, sobrevoando, eu consegui ver. Nós teremos, na realidade, uma aula sobre polinização que está para chegar, mas você já começa a tocar nesse assunto, por quê? Porque o assunto é flor, tem tudo a ver, então não tem como não esbarrar nesse assunto de polinização. Mas, aqui dentro, repare, que eu vou mais um pouquinho, aqui eu já tinha mostrado, pronto. Aqui dentro da flor, temos alguns detalhes ainda não ditos. Então, por exemplo, deixa eu voltar lá na sua lousinha, na nossa lousa, para mudar isso aqui, porque o branco no branco só acho que não vai dar certo. Melhor a gente mudar o fundo aqui, ó. Os segredos da tia Erika. Fui. Aí eu volto lá. Tchanã, como num passe de mágica, agora nós temos, se eu acertar, o preto. Ora, as bolas. Ó, preto. Viu só? Vamos nessa, ó. Olha o que a gente está fazendo aqui para você.
Eu circulei só um estame que tem antera na ponta, de onde sai quem? O pólen. Vai sair daqui da pontinha o pólen, tá, gente? Mas, por falar nisso, eu vou dar uma ampliada só na antera, só na pontinha, da onde sai, olha aqui, grãos de pólen. Tá vendo agora, gente? Tá. Para entender como ele é feito, o grão de pólen. Esse processo começa lá na antera através do quê? Só adivinha? Meiose. Então, você tem estruturas 2N, a planta em si ela é considerada esporófito. Eu já havia dito isso semana passada, o pinheiro era um esporófito. Esporófito. Então, o pezinho de planta que está dando essa flor roxinha, ela é um esporófito, ela é 2N. E se ela vai fazer meiose, só acho que ela vai originar estruturas N. Sim, a partir de uma celulinha mãe 2N, ó, lá dentro da antera, gente, você viu o zoom da onde eu puxei? Nós temos células 2N do esporófito fazendo meiose, células N agora, que são esporos. Só que esses esporos, Chuchu N, eles se modificam em pólen. Cada esporo aí vai ser um grãozinho de pólen daqui a pouco. E quando ele, esporo N, que veio de meiose, se transforma em pólen, eu vejo que ocorre mitose dentro dele. Por isso que quando eu puxo aqui um pólen para você ver melhor, eu vejo que ele tem esse núcleo N, mas ele tem também esse outro núcleo N. Então, um núcleo N fez mitose plip, plip, e originou agora 2 núcleos N, que são gametas. Tem 2 gametas dentro do pólen, masculino ou feminino? Oh, meu Deus, masculino. O pólen é masculino, ele saiu da antera do estame. É masculino. Então, gameta e outro gameta. Tem 2 gametas ali masculinos. Já que o pólen é gametófito. O pólen, ele é gametófito, ele tem gametas lá dentro. Certo? Isso da aula passada eu já tinha anotado. O quê? Se você não anotou, é hora de anotar. O pólen tem gameta. Estou mostrando que ele tem 2, aliás, né? 2 gametas. O pólen, se ele tem gameta, ele é gametófito. Tanto é gametófito que tem 2 gametas ali. Olha o programinha trolando da tia Érica. Tem que apagar tudo aqui. Certo? Vamos lá? Vamos. Bota aqui, desgranhento. Já tá, ó. Gametófito. Só que ele é gametófito, o pólen é gametófito imaturo. Quando que ele amadurece? Quando forma o tal do tubo polínico. Certo? Gente, eu vou tirar essa rabisqueira daqui para só apontar para o que interessa. Você escreva, por favor, de uma vez por todas, que o pólen é gametófito masculino, já que ele tem 2 gametas, certo? Lá dentro dele. Imaturos, gametófitos imaturos. O que interessa, só apontando agora, gente, tirei a rabisqueira, é que dessa protuberância antera, houve produção de grãos de pólen, começando com meiose, ó, meiose. Esquece essa mitose, não é importante essa que vem depois, gente, sério. E sim, grave você que lá dentro tem celulinhas mães 2N que darão início ao processo fazendo meiose. E que da meiose eu tenho formação de grãos de pólen. Isso sim é importante. E a parte feminina? Boa pergunta. A parte feminina, por sua vez, pistilo, olha o que acontece. Tem essa abertura para receber o pólen, não tem? Tem. Aliás, essa abertura se chama estigma. Tá bom. Quando o pólen chegar aqui, por exemplo, agora ele chegou, ó. Chegou, polinizou, faz de conta. Não importa se foi o vento ou se foi o animalzinho que trouxe, tá? Polinizou. Lembra que ele tem lá dentro dele aqueles 2 núcleos gaméticos? Lembro. E eles têm que chegar, gente, aqui embaixo, e ele não chegou. Ele tá ali, ó. Ele não chegou aqui embaixo. Daqui a pouco, para ele chegar lá embaixo, vai ter que ter o crescimento do tubo polínico dele, mas ainda não.
Calma que por enquanto só polinizou, ainda não fecundou. Muito bem. Então vamos apagar a rabisqueira, só dei um alerta máximo. Para você entender a parte feminina, você tem que perceber o seguinte. Nós ampliamos aqui o tal do pistilo para você perceber que é uma estrutura feminina, tá bom? Lá também, se liga, tem uma célula mãe que vai dar início a todo o processo. Ela vai fazer meiose, ela é 2N. Parece que eu já vi isso hoje. Só que quando ela, dessa vez, faz meiose, olha aqui o que você tem. Posso colocar aqui embaixo? Você tem 1, 2, 3 e uma maior zona. 4 células, como eu esperava mesmo, meiose, né, gente? N, onde 3 delas não vão para frente, se degeneram, e apenas uma maior zona é que vai fazer essas mitoses sucessivas, várias. Ela faz especificamente 3 mitoses. Peraí, pelos meus cálculos, quando uma célula começa daqui, ela faz 3 mitoses, quantas células aparecem no final? Porque de uma mitose, ó, vem 2 células. Uma, primeira mitose, concorda? Mas se continuar, ó, vai para 4. Concorda? Depois da segunda mitose? Então, depois vai para quanto? Só acho. 8. Depois da terceira mitose, isso, Gabi, você vai ter 8 núcleos. Tanto é que eu vejo aqui 8 núcleos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ampliar isso para você. 6, 7, 8. Nós temos 8 núcleos N. Depois dessas 3 mitoses daquela célula que foi para frente, ó, nós teremos 8 núcleos. 8 núcleos. N. E daí? E daí, gente, que eu vou para uma próxima tela, ampliando esses 8 núcleos N aqui, para ver o pólen chegar lá embaixo, ó, para fecundar. Ai, será que vai fecundar os 8 núcleos? Claro que não. Por isso que eu preciso de mais detalhes, certo? Chuchu, posso dar uma apagadinha aqui? Tique. Pode. O que foi tique? Tique. É você perguntando, tá bom? Vamos lá, depois você pausa o vídeo, calma. Ah, eu ampliei, gostei muito. Então vamos lá, ó. Depois daquelas 3 mitoses, aparecem então os 8 núcleos aqui, que muitos autores consideram 7 células. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células. Mas, gente, para com essa loucura. Não interessa se você é autor ou autora que considerou isso 8 ou 7 células. Interessa que há 8 núcleos N ali. É isso que eu preciso ver. É que atualmente a gente tende a chamar essa célula aqui de uma só com 2 núcleos. Tá bom, Chuchu? Mas isso não é importante. Importante é que eu vejo 8 núcleos ali. Só que dos 8 núcleos, não são todos que serão fecundados por aqueles gametas que descem pelo tubo polínico. Por isso, nós devemos saber quais núcleos aí serão fecundados e por que tanto núcleo se não são todos que serão fecundados, não é mesmo? Então, anote aí, por favor. Núcleos. Oi. Tá. Núcleos, parece letra de criança. Núcleos femininos. Vou aproveitar para isso aqui ser um símbolo feminino, ó. Olha só, que porquice. Vamos lá. Núcleos femininos que serão fecundados daqui a pouco, tá? Dos 8 núcleos, quais serão fecundados? Bom, os núcleos polares, aqueles do meio, aqueles do meio. Posso, ó, circular direito. Os 2 núcleos polares, eu posso chamar a Érica que eu estava estudando? Eles chamaram esses 2 núcleos polares aí de núcleos isolados. Yes, posso, eu deixo. 2 núcleos polares ou isolados, os do meinho, eles serão fecundados daqui a pouco, prometo, calma.
mais um vai ser fecundado. Adivinha? Vai, qual daí tá na cara caríssima que será Osfera. fecundado? Ah, é, rapaz, isso aqui é o verdadeiro gameta feminino, né? Assim considerado. Ele também será uma. Você viu que só tem um núcleo aqui, ó, na osfera? Aham. Então, peraí, pelos meus cálculos, quais são os núcleos que serão fecundados? Bom, ocorrerá aqui uma chamada dupla, não é tripla? Não, dupla fecundation. Eu vou provar que ocorrerá ali uma dupla fecundação. Se é uma dupla fecundação, se é uma duplinha fecundation, a gente vai ter que abrir isso aqui assim, ó. Concorda? Vamos lá. Se vai acontecer uma dupla fecundação, a gente teve que abrir aqui embaixo duplamente, certo? Fui. Descendo lá pelo pólen, um gameta masculino daqui a pouco, ele vai fecundar a osfera. Oosfera. Você concorda que gameta é N, né? Que tá descendo lá, masculino. E ele vai fecundar a osfera que também é N. Já o outro, porque tinha 2 lá no pólen, já esqueceu? Cuidado, o outro gameta masculino que desce lá pelo tubo polínico, ele vai fecundar ao mesmo tempo, os dois, o quê? Que tá lá no meio? Núcleos polares. Nós chamamos de dupla fecundação, cada um deles é N. Ó, aqui, ó, N. Nós chamamos de dupla fecundação o que ocorre apenas nas angiospermas. Eu nunca falei de dupla fecundação lá atrás no nosso estudo das outras plantas. Anote que o fenômeno da dupla, assim chamada, fecundação, porque no resto foi o que, Chuchu? Fecundação simples. Não teve essa parada de 2 gameta masculino fecundar tuque. Não. Tanto é que um deles degenerava masculino e só uma fecundação descia lá simplinha. Mas aqui os 2 núcleos masculinos irão trabalhar, chega de folga. Ocorrerá uma dupla fecundação só nas angiospermas, onde um gameta masculino fecunda a osfera e o outro fecunda ao mesmo tempo os 2 núcleos polares. Como seria isso? Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Mas pelos meus cálculos, o que vai originar daqui, gente? Você acha, ó, N com N, alguém 2N. Vou adiantar, tá, gente? Embrião, nenê. Só faltava não ser isso. Sexo, até um baita de um sexo, reprodução sexuada, né, gente? Nasce embriãozinho. Vai ter embrião, filhinho aqui, ó. Embryo. Mas estou meio intrigada aqui, gente. Como que um outro núcleo masculino que é N fecunda os 2 ao mesmo tempo polares ali, que também cada um são N? Como assim? Vai gerar alguma coisa pelos meus cálculos? 3N. Concorda a matemática da coisa? Um masculino N. Fecunda 2 caras que são N, dá um treco 3. 3N é o tecido que vai nutrir o embrião e ele se chama endosperma. O endosperma aqui é triploide. O tecido, feito então de células 3N, endosperma, ele vai nutrir o embrião 2N que vai surgir ali dentro. Caramba! E para que esse monte de outros núcleos aqui, cara? Deve ter alguma função. As células antípodas aqui apontadas, as células sinérgides do lado da osfera aqui, ó, apontadas com seus núcleos, deve ter alguma função. Tem, Chuchu, mas não é participar da fecundação. Qual é a ação das outras células? Atrair, produzir substâncias que atraem aí o tubo polínico aqui para baixo. Eu falei de curiosidade, isso não é importante, Chuchu. Importante é você perceber que as celulinhas que foram fecundadas femininas foram osfera, que eu pinto de azul agora, e
dois núcleos centrais aqui, que são chamados de núcleos polares ou isolados, e cada um é N, ó, certo? Isso é importante você saber. Então, a osfera ela foi fecundada lá no desenho, e os dois núcleos polares também, só que ao mesmo tempo eles serão fecundados. Então, é uma dupla fecundação. Fecundar a osfera é uma, a outra é fecundar os dois ao mesmo tempo ali no meio, núcleos polares, certo? Ai, gente, quando eu tô em sala de aula eu faço uma coisa que é impossível fazer agora. O quê? Explicar melhor essa dupla fecundação, principalmente dos núcleos polares, com a participação da mãozinha assim de vocês. A gente vai se aproximando como se fossem núcleos e a gente une as mãozinhas assim, mas não dá para fazer isso agora. Que tá de chorar. Mas eu vou fazer você entender mesmo assim com o próximo slide, que eu sei que tá difícil esse aí, tá? Primeiro, só dá um print, por favor, porque já falta só 10 minutos para nossa aula acabar. Bateu aqui o meu sino pequenino de 10 minutos. Pode passar por mim. Posso passar? Então vamos lá, ó. Tô apagando a rabisqueira. É o seguinte, ó. Então, pelo que eu tô vendo, vai chegar um pólen lá em cima. Ô, Érica, oi. Só que o pólen, ele não tem só esses dois núcleos igual você tá falando. Ele tem um terceiro. Ah, tá, tem razão. É que esse terceiro não é gameta, ele é só núcleo do que mesmo, aula passada? Do tubo polínico. Não é gameta, não vai fecundar ninguém esse vermelhinho. Só os dois lá que são gametas. São gametas masculinos, dois núcleos espermáticos, que são os gametas, tá? Ou o nome deles, núcleos gaméticos ou espermáticos. Deve ser porque eles vão fazer dupla fecundação lá embaixo. É verdade. Pode falar, gaméticos, pode falar. Esse pólen também tem os sacos aéreos ou não? Se ele for levado pelo vento, sim. Se não, é daquele jeito que eu ampliei com os ganchinhos para se enganchar na abelha, tá? Ah, tá. Mas o que importa é que todos têm núcleo do tubo polínico, que não fecunda ninguém, é só para crescer o tubo, a participação dele, certo? E dois núcleos que vão participar aí. No 2 cresce o tubo polínico. Isso, olha o tubo polínico crescendo aqui no desenho, certo? Atraído por aquelas celulinhas que não participam lá, femininas da fecundação, e também por processos aqui do próprio núcleo do tubo polínico, tá? Então, o tubo polínico aqui já se formou, certo? Que é nada mais, nada menos do que crescer, germinar a ponta do pólen lá para dentro, para dar passagem para esses dois núcleos que descem aqui, certo? E quando eles fizerem isso, um deles fecunda ao mesmo tempo aqueles dois núcleos lá do meio, e o outro vai fecundar a osfera, que eu posso desenhar no meinho aqui em cima ou no meinho aqui embaixo. Pelo jeito, ela tá um pouco diferentona logo aqui, ó, certo? A osfera, que é N, e aqui, dois núcleos N também. Núcleos N isolados ou polares. Certo? Então, ó, para a gente poder concluir essa primeira parte, calma, vamos deixar claro o seguinte, ó. Por exemplo, esse núcleo masculino, quando ele desceu pelo tubo polínico, suponha que seja ele que tenha fecundado aqui a osfera, que fica no meio ou aqui em cima ou no meio aqui embaixo, tá, Chuchu? Quando ele faz isso, surge um embrião, N com N, 2N. Mas o outro núcleo, Chuchu, o outro, seja esse ou aquele, outro, ó, o outro, ele vai fecundar aqui esses dois nuclinhos isolados, que são N, cada um deles, formando um tecido, então, 3N, que vai alimentar o embrião aqui dentro. Os dias vão passando, Depois dessa dupla fecundação, esse ovário vai inchando e vai se transformar num fruto para nós comer. E aqui dentro vai ter um outro compartimento chamado ovário, que vai ser a semente, por exemplo, um pêssego com uma semente só, um caroço, mas isso não é aula de fruto ainda, tá, Chuchu? O importante é você perceber, por enquanto, isso daqui, eu vou apagar tudo, tá? Ó,
que se não tiver chegada do pólen e depois dupla fecundação, você não vai ter comida no planeta Terra. Eu preciso muito desse fenômeno da polinização e da dupla fecundação para ter comida no planeta Terra para todo mundo. Olha a importância, certo?